Lira, presidente da Câmara, em nome dele eu queria saudar todos os demais parlamentares que estão aqui, especialmente o vice do governo, que trabalham tanto, Jacques Wagner, nosso Guimarães e Randolfo, que acabou de casar, parabéns, saiu da lua de mel para estar aqui. Queria saudar nosso ministro Rui Costa, parabéns, eu acho que você fez um grande trabalho de amarração, de sistematização, de construção política, de agregação, que é o papel essencial da Casa Civil. Queria saudar o ministro Fernando Haddad, com ele a ministra Tebet e o ministro Alckmin. Fernando Haddad, nós tivemos uma melhora substancial no cenário macroeconômico, que é o que dá o alicerce para esse PAC decolar e a gente entregar aquilo que nós queremos entregar ao povo brasileiro. Queria saudar o ministro Bruno Dantas e dizer que ele mudou a política do TCU e criou o TCU Consenso. Hoje, através do diálogo, os conflitos se resolvem e ele se antecipa, ajudando a melhorar a qualidade das políticas públicas como órgão de controle. É isso que a gente quer do TCU. Muito obrigado. Queria saudar os bancos públicos. Eu estou aqui para falar por eles. Queria saudar o Celso Pancera, que é o nosso presidente da FINEP e da BDE. Queria saudar a Taciana, mulher presidenta do Banco do Brasil. Queria saudar a Rita, presidenta da Caixa, e lembrar que assédio acabou nos bancos públicos desse país. Parabéns, Rita. Queria saudar o Paulo Câmara, nosso presidente do BNE, do Banco Nacional do Nordeste, que é um banco fundamental, porque nós queremos o país unido e o Nordeste cada vez mais presente e o Norte do Brasil fazendo parte dessa nação. Saudar o Lessa, presidente do BASA, e todos os demais ministros, todos os demais presidentes. E, por último, eu queria saudar o seguinte, presidente, nós só estamos aqui mesmo por causa dessa incrível militância, Sérgio Nobre, que está aqui pela CUT, e eu quero saudar, em nome da militância, a nossa ministra Aniele, fazendo minha homenagem a Marielle. Nós estamos aqui para fazer justiça nesse país. Presidente, o De Gaulle tinha uma frase muito importante, que a política mais ruinosa e prejudicial é ser pequeno. E nós não temos como ser Brasil sem ser grande. E a volta do presidente Lula é a volta de uma grande nação, presente no cenário internacional, parceira, que promove a integração regional, que está reconstruindo a aliança dos países produtores de floresta. Portanto, essa é a segurança do Brasil voltar a ser Brasil, do Brasil ser uma grande nação. Nós estamos, no momento aqui, anunciando um planejamento de futuro, porque uma grande nação só se constrói planejando e executando as suas diretrizes, a sua visão portadora de futuro. Então, nós estamos aqui num momento histórico de mudança da qualidade do governo. E quero lembrar, ministro Alckmin, que, além da PEC da transição, nós tivemos 920 companheiros que trabalharam na transição e entregaram análise, estudo, proposta para cada um dos ministros, o que ajudou a gente a sair mais rápido para entregar o que nós estamos entregando. E nesse momento da história, presidente, eu acho que nós temos uma janela histórica única com o presidente Lula na presidência. Primeiro, uma janela histórica para enfrentar o desafio da nova geopolítica. Nós temos uma tensão crescente entre Oriente e Ocidente, temos uma guerra que teve uma escalada preocupante, temos uma tensão entre Estados Unidos e China, e com o presidente Lula, que lado o Brasil vai? O Brasil escolheu ser Brasil. Nós somos um dos 15 países que tem relação com todos os outros países do planeta, um país que não tem guerra há 150 anos com nenhum vizinho, e o presidente Lula voltou para trazer a bandeira da paz, a parceria, porque nós não precisamos mais de guerra. Nós não precisamos mais de guerra. Nós precisamos de uma economia de guerra para enfrentar a crise climática, a pobreza e a fome, e é para isso que o presidente Lula está presente hoje no cenário internacional, liderando essa agenda. Segundo, é uma janela de oportunidade histórica para enfrentar a mais grave crise climática da história da humanidade. Em 120 anos, esse foi o mês anterior, o mês mais quente da história. Tivemos o dia mais quente da história.
57 graus centígrados no deserto do Arizona, 41, 42 graus em cidades da Europa e dos Estados Unidos. A Argentina perdeu 18 bilhões de dólares de safra agrícola, o Rio Grande do Sul perdeu 28 bilhões de reais de safra. O Uruguai está com 2% na reserva de água de abastecimento humano e o governo distribuindo água mineral para enfrentar essa situação. E por que é uma janela histórica para o Brasil? Porque nós somos G1, o país que tem 20% da biodiversidade do Brasil. Porque nós temos 25% das florestas do Brasil. Porque nós temos 35% da terra disponível para reflorestamento e recuperação de florestas. Porque o Brasil tem 13% da água doce. E porque o Brasil, nos governos de Lula e Dilma, já vinha caminhando na direção de uma economia sustentável. O BNDES financiou 80% da transição energética para a energia limpa. Hoje nós temos 45% da nossa energia é limpa, é renovável. No G20 é 11%. Na energia elétrica, 78% é energia limpa, o que nos diferencia de todo o planeta, por exemplo, para liderar os investimentos em hidrogênio verde e liderar essa nova etapa de crescimento e enfrentar a crise climática. E, finalmente, é uma janela histórica de oportunidade. Além do desafio geopolítico, da crise climática, é uma janela histórica de oportunidade, porque nós estamos diante de uma revolução, uma nova revolução industrial e tecnológica, de uma transição digital com grande impacto. Nós estamos atrasados, mas nós não perdemos o bonde da história. E hoje aqui nós estamos dizendo, com a política industrial, com o novo PAC e com o plano de transformação ecológica, com esse tripé, o Brasil está pronto para se relançar o desenvolvimento, enfrentar a crise climática, buscar novas parcerias internacionais e impulsionar a neoindustrialização e a transição digital. Portanto, esse é um momento de mudança de qualidade na nossa política pública e de percepção dos empresários, da economia, do micro e pequeno empresário, de todos, em relação ao rumo para o Brasil. Há uma meta, uma bússola que nós estamos desenhando nesse dia, nessa manhã de hoje. Eu queria dizer que nesse caminho, ministro Rui, ministro Haddad, ministra Marina, ministros todos que estão aqui, os bancos públicos têm um papel fundamental. A humanidade não enfrentará essa crise climática. E os países que vão estar liderando essa revolução tecnológica e industrial sem uma nova relação Estado-mercado. O fortalecimento do Estado é uma exigência histórica para a humanidade. Olha o que os Estados Unidos está fazendo, 393 bilhões de dólares só para a transição ecológica, para a transição industrial, para impulsionar a energia limpa. Olhe para a União Europeia, 806 bilhões de euros na mesma perspectiva. Não tem resposta só com as forças de mercado a essa crise climática e ao desafio da transição digital e da reindustrialização do Brasil. Nós precisamos de mais Estado e nós viemos para isso. Não para prejudicar o mercado, não para concorrer, para ter parceria, para ter uma parceria criativa onde o Estado, planejando o futuro e criando novos instrumentos, estimula e induz o investimento privado que nós vamos precisar, como bem apresentou aqui o ministro Rui, no início, o peso decisivo que tem o setor privado. E nesse fortalecimento do Estado, os bancos públicos têm um papel fundamental. No caso do Brasil, BNDES, Banco do Brasil, Caixa, FINEP, BNB, BASA. Por quê? Porque são 500 bancos no mundo que têm um patrimônio de 18 trilhões e 700 bilhões de dólares. Nós aqui, o ministro Rui falou, nossa responsabilidade é ajudar a financiar 370 bilhões de reais. O Banco do Brasil melhorou a sua proposta. Taciana, a Caixa melhorou a sua proposta. Então, nós temos agora aqui para dizer ao ministro Rui que, nesse momento, nós teríamos garantido 440 bilhões de reais para financiar o PAC. Aquela câmera não é nossa, aquela câmera não é nossa. Você não dá para entrar aqui e fazer um contaplano ao vivo? Então, a gente está fazendo. E o que representa isso? Nós tivemos, nesse momento recente, que enfrentar a maior taxa de juros real de toda a economia mundial. Tivemos o episódio da fraude nas Americanas, em que o mercado de capitais retraiu 34%, e o financiamento às empresas
caiu 6,5% no crédito livre. O que fizeram os bancos públicos? O BNDES aumentou em 31% o desembolso nesse semestre tão difícil. Agora, no segundo semestre, com o arcabouço fiscal, com reforma tributária, o Brasil, depois de 18 anos, melhorou seu rating nas agências de risco e a taxa de juros finalmente começou a cair de forma consistente e sustentável. Nós vamos ter um segundo semestre, mesmo com as adversidades que aí estão, muito melhor se esse país tiver mais coesão, mais parceria público-privada e mais presença dos bancos públicos para alavancar o investimento, gerar emprego e renda para esse povo, que é para isso que nós viemos governar o Brasil. O PAC não são só grandes obras e grandes empresas. Nós aumentamos o financiamento para micro, pequenas e médias empresas, 24 bilhões a mais de crédito, 53% nós aumentamos. Quero chamar a atenção também de um público que a gente fala pouco, as cooperativas. São 18 milhões e 900 mil pessoas organizadas em cooperativas. Nós aumentamos 77% o crédito para as cooperativas. Então, essa participação entre os bancos privados, entre o mercado de capitais e os bancos públicos é o que vai viabilizar esse investimento, inclusive para micro e pequenas empresas. Termino dizendo que a nossa expectativa, presidente, é que o nosso banco, que hoje tem um tamanho equivalente a 100 bilhões de reais, que já foi 4 vezes maior que isso, que a gente volte até o final do governo sendo o dobro, o que era o nosso perfil histórico. Essa é a nossa expectativa e dos demais bancos públicos. Então, nós queremos chegar a 200 bi. Isso significaria que o BNDES, nesse período, teria 600 bilhões de reais de crédito para desenvolver a economia, financiar o PAC, a política industrial e o plano de transformação ecológica. Agora, nós precisamos de novos instrumentos. Então, além da TR, da taxa referencial de juros, para financiar a inovação, porque a inovação é risco, o empresário não investe se não tiver uma taxa favorecida no mundo inteiro. E não tem indústria nessa revolução industrial sem inovação. Então, nós estamos falando de 5 bilhões de reais FINEP, 5 bilhões de reais por ano o BNDES, e com isso nós vamos ter 40 bi, mais os recursos do FNDCT, para gerar inovação, estímulo, empreendedorismo, alavancar a mudança e fazer melhor os setores produtivos. O outro instrumento fundamental são as letras de crédito para o desenvolvimento, as LCDs. Nós temos letras de crédito agrícola e temos letras de crédito imobiliário, LCI e LCA, que nem sempre chegam na ponta do serviço. Por que o banco público não pode captar o mercado para fazer uma letra? Não estamos falando de dinheiro do Tesouro, estamos falando de recursos do mercado para financiar a indústria e a infraestrutura. Então, nós precisamos da LCD e esse é o instrumento que a Fazenda vem conversando, a Casa Civil, que eu tenho certeza que hoje a gente tem condições de avançar. Por último, eu quero falar do Fundo Clima. Hoje nós temos 640 milhões de reais no Fundo Clima, graças à importância da descoberta do pré-sal e da Petrobras, porque nós não estamos mudando o padrão energético, nós estamos numa transição energética. Os aviões, os navios, a rede automotiva, os 170 milhões do Brasil, ainda dependem de petróleo. Nós temos que financiar a nova matriz energética e mudar a demanda da economia para poder fazer a substituição. Então, os royalties do petróleo são muito importantes para o Fundo Amazônia, que a Noruega é a maior contribuinte, vem exatamente do petróleo, e também para o nosso Fundo Clima. Qual é o caminho para o Fundo Clima? Nosso ministro Alckmin, nosso vice-presidente, comemorou aqui, nós somos o 5º país que mais recebe investimento direto do mundo hoje. Lembrando que 98% da economia está fora do Brasil. Mas nós já fomos o primeiro nos governos Lula e Dilma. Nós vamos voltar a ser o primeiro país a receber investimento direto com esses projetos e com o governo do presidente Lula. E nós podemos lançar bônus verdes e podemos lançar bônus sustentáveis no mercado internacional. E hoje há uma política que é, se você tem metas de descarbonização, se você tem resultados a entregar, e o nosso país, com o governo do presidente Lula, já reduziu em 33% o desmatamento da Amazônia e mais de 40% em julho, e isso é metade das nossas emissões, metade. Nós novamente vamos liderar o mundo no enfrentamento da crise climática. E com isso nós vamos poder captar recursos mais baratos e você vai atingindo as metas e a taxa de juros vai cair. O mercado já tem esses instrumentos.
Então, vamos fazer um grande lançamento. Minha sugestão, ministro Haddad, vai ter um seminário na Bolsa de Nova York agora, em setembro, junto com a CNI, sobre o Brasil. A gente podia ser um grande momento para a gente financiar o PAC, a transição ecológica, lançando bônus verdes e bônus sustentáveis, e o mundo apoiar o esforço que esse governo está fazendo e vai fazer para enfrentar a mais grave crise climática da nossa história. Por último, quero propor aqui, e tenho certeza que tem apoio dos nossos pares, nós fizemos uma coalizão verde dos bancos públicos, 19 bancos, para financiar a Amazônia. Nós já temos no BNDES, tínhamos até começar essa sessão, 5 bilhões e 400 milhões de dólares em negociação, 25 bilhões de reais, que nós estamos captando internamente para não pressionar o Tesouro e ajudar no financiamento. E a presidenta Dilma, o Banco dos BRICS, já tinha 1 bilhão e 800 milhões de dólares, que nós estamos concluindo a tramitação. Agora ela chegou aqui e falou o seguinte, não é mais isso não, Mercadão, estou trazendo para você anunciar mais 1 bilhão de dólares para o governo do presidente Lula, para a gente fazer a transição. São 2 bilhões e 700 milhões de dólares, só o Banco dos BRICS. E nós vamos lá agora, na África do Sul, assinar mais 500 milhões de dólares, que já está fechado, a gente anuncia mais para frente. Então, imagine o potencial para a gente financiar. Então, aos céticos, aos descrentes, que o governo Lula acabou o complexo de vira-lata. O Brasil escolheu ser grande, vai voltar e vai voltar para crescer e gerar emprego e renda. Parabéns, presidenta, parabéns, presidente. Viva a militância que nos trouxe até aqui. Será apresentado a seguir um vídeo com depoimentos de empresários e trabalhadores sobre o novo Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. O maior programa de investimentos em infraestrutura do país voltou para mudar a vida no Brasil de hoje e para gerações futuras. A volta do PAC é a volta do Brasil. Unindo desenvolvimento econômico, inclusão social, sustentabilidade, tecnologia e forte parceria com o setor privado, estados, municípios e movimentos sociais. Com o novo PAC teremos mais obras, mais empregos e um Brasil mais rápido. Nós acreditamos e defendemos que os brasileiros precisam voar mais. Acreditamos que o PAC pode ser um instrumento de política pública para que nos nossos aeroportos o país possa decolar. O novo PAC vai impulsionar o país por meio de investimentos estratégicos em infraestrutura econômica e social que melhoram a qualidade de vida de milhões de brasileiros. E o novo PAC vai trazer essa mão junto do público com o privado para fazer mais investimentos. A retomada das obras que foram interrompidas pelos governos anteriores vai ser fantástica. O novo PAC investindo em infraestrutura de transportes vai possibilitar a redução do custo Brasil. Isso vai facilitar o crescimento econômico, vai facilitar o escoamento das mercadorias, tanto para o mercado interno quanto para o externo. Organizar, estruturar os investimentos na logística e nos portos é fundamental. Nós voltaremos a ser competitivos com o mercado mundial. Esse é o novo PAC, o novo Programa de Aceleração do Crescimento. O PAC permitirá que recursos públicos e privados se alinhem para melhorar as rodovias, trazendo segurança e conforto para as nossas estradas, redução do frete para o transportador
e milhares de empregos para os brasileiros. Empregos que vão respeitar o meio ambiente, emprego moderno, com carteira assinada, com proteção social. E emprego é tudo aquilo que o povo brasileiro está precisando. É fundamental para esse processo de geração de emprego e renda para o povo brasileiro. Emprego. Pediram para esperar o presidente, oi, você se espera. Muito bem, então vamos começar, mesmo na ausência do presidente, mas gostaria de começar cumprimentando o presidente Lula e destacando que à sua disposição, a sua literal energia nos move, nos impulsiona e, com certeza, vai acelerar o crescimento do Brasil para desenvolver com sustentabilidade, gerar emprego e renda e construir um país mais justo, mais solidário e mais fraterno. Queria cumprimentar, em nome de todas as mulheres presentes, a nossa ministra das Mulheres, Cida, uma alegria muito grande, Cida, vê-la defendendo os direitos das mulheres brasileiras, muitas vezes renegados. Queria cumprimentar esse que tem sido um baluarte do desenvolvimento nacional, tem sido uma luz para nos guiar cotidianamente os ministérios lá na ponta, que é o vice-presidente Geraldo Alckmin. Alegria muito grande tê-lo como líder nacional e companheiro. Cumprimentar a presidente Dilma e dizer que é uma responsabilidade muito grande subir a esse palanque como seu conterrâneo, como ministro de Minas e Energia do Brasil, pasta que a senhora conduziu com tanta maestria, tanta responsabilidade e deixou tantos frutos para o Brasil. Alegria muito grande, presidente Dilma, ter-me como amiga e como companheira. Cumprimentar, e aqui, como mineiro, cumprimentar o governador Jerônimo e a governadora Fátima e destacar que Minas é o estado que zela pela boa política, pela política do diálogo permanente, pela política de sentar na mesa com cafezinho, com pão de queijo, para discutir os problemas reais da sociedade. Portanto, como mineiro, eu queria deixar aqui a minha reverência e o meu respeito, e mais do que isso, o meu compromisso a todo o povo nordestino e do norte do nosso país. Dizer que, e aqui falar de uma forma mais ampla, registrar o otimismo que tenho colhido de todo o Brasil, mas mais do que isso, do mundo, com o Brasil nesse momento. O mundo nos enxerga mais do que, agora Fávaro, ministro Fávaro, mais do que a nossa potencialidade como grande celeiro de alimentos do mundo. O mundo nos enxerga e nós seremos, com certeza, o grande protagonista das energias limpas e renováveis do planeta, renovando e salvaguardando o desenvolvimento nacional. Dizer que frutos concretos já estão sendo entregues na área da transição energética, ministro Haddad. Semana passada estivemos com o presidente Lula em Parintins, numa grande festa, onde desligamos, amigo Eduardo, até 500 milhões de reais de térmicas a óleo, inaugurando a linha de Manaus a Parintins, Manaus a Itacoatiara e Manaus a Juruti.
lançamos o maior programa de descarbonização da Amazônia, com o compromisso de até 2026 fazer a transição de 70% das térmicas a óleo para outras fontes de energia, a gás, a solar. Demos a ordem de serviço para poder ligar o último estado da federação, que é Roraima, a ordem de serviço para a Eletrobras fazer a linha de Manaus a Boa Vista, para poder nós termos, como já é hoje, o sistema mais moderno de interligação nacional, que é o nosso Sistema Integrado Nacional. Demos o primeiro e fundamental passo, e importantíssimo na nossa visão, para integrar energeticamente a América do Sul. Em muitos momentos de bonança hídrica, como o que vivemos agora, nós tivemos a alegria de poder autorizar, ministro Rui, a exportação da energia hidrelétrica para a Argentina. 516 milhões de reais de água que estava sendo vertida, água que não estava sendo utilizada, foram utilizadas para minimizar os impactos da conta de energia nacional. Naquele momento, o presidente Lula assinou um decreto autorizando a importação da energia de Guri, energia que nunca devia ter sido interrompida, porque é energia limpa e renovável da Venezuela, para poder agora, com a linha de transmissão até Manaus, nós interligarmos até o Sim e avançarmos na questão da transição energética. O ministro Rui já citou, demos o primeiro e fundamental passo para poder destravar vultuosos investimentos em energia limpa e renovável, em especial eólica e fotovoltaica, do Nordeste brasileiro para o centro de carga, que é o Sudeste. Espero, viu, governador Jerônimo, que o centro de carga seja provisoriamente o Sudeste, porque nós queremos ver o Nordeste também industrializado, gerando emprego e renda, crescendo e podendo ter uma gente tão bem tratada quanto o Brasil. Eu tive a alegria de representar o presidente Lula, representar as brasileiras e os brasileiros no G20 na Índia semana passada. E pude ver, presidente Lula, que o senhor é a grande expectativa e a grande esperança de liderar o Sul global na relação com os países industrializados que discutem de forma tão contundente a questão da transição energética. Está claro para todos nós, o grande segredo é equilibrar desenvolvimento econômico com frutos sociais, com sustentabilidade. E isso é possível, se dialogando, sentando na mesa e buscando soluções para nós desenvolvermos. Falei do Luz para Todos lá na Amazônia. Nós vamos até 2026 fazer a transição energética de forma mais vigorosa, mas a transição energética tem que ser justa e inclusiva. Portanto, nós entregaremos 100% do Brasil interligado e 100% do Brasil, 100% das brasileiras e brasileiros na matriz energética nacional. Nós, na área de petróleo e gás, vai falar o nosso companheiro Jean Paul, mas já está claro, estamos completamente alinhados para poder aumentar a oferta de gás no Brasil, para ajudar o país a se industrializar e, consequentemente, gerar emprego e renda e combater a desigualdade, que é o nosso objetivo. Mais uma vez destaco, termino dizendo que, como disse aos governadores do Nordeste, é através da boa política, através do diálogo permanente, através da busca da discussão dos problemas reais, através da construção e da união do Brasil, é que nós vamos conquistar o grande objetivo do nosso governo, que é entregar um país mais justo, mais solidário e mais fraterno. Queria, mais uma vez, presidente Lula, dizer que a sua energia, literalmente, nos impulsiona para poder ajudar a construir um país melhor. Muito obrigado.
Com a palavra, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates. Bom dia, presidente Lula. Bom dia, presidenta Dilma, presidente Alckmin, dona Lu, governadores, governadora Fátima, minha querida conterrânea, petroleiros e petroleiras, eletricitários e eletricitárias, estamos juntos, vamos conseguir. Pessoal, galera, obrigado, ministros, ministras. Eu vou ser bem rápido. A nossa contribuição como Petrobras para o PAC, para o governo do presidente Lula, é singular, significativa e é extremamente revigorante para todos nós da Petrobras. Nós estamos de volta. Lula voltou, o Brasil voltou e a Petrobras voltou. E voltou para a Amazônia. Estivemos juntos na cúpula, governador Helder, mais uma vez, obrigado por nos receber lá carinhosamente, todos os governadores do Norte. Vamos voltar, ministra Marina, com muita responsabilidade, com muita atenção com a floresta amazônica, com muita preservação, com muita sustentabilidade e bancando, como bancamos até hoje, um maior programa de reflorestamento, 3% do território brasileiro pela Petrobras. Não está no PAC porque é compensação ambiental, mas é uma grande contribuição, é uma contribuição importantíssima que a Petrobras promove no Brasil. Somos 323 bilhões de reais, 47 projetos, desde sistemas de produção no pré-sal. Estamos revitalizando, governador Alckmin, os campos convencionais, não do pré-sal. Estamos revitalizando Marlim, Albacora, Roncador, projetos importantes, presidentes, da época dos governos Lula e Dilma, que estão sendo revigorados, vão produzir mais, com novas tecnologias. Nesse processo, vamos tirar plataformas e sistemas de produção antigos e vamos descomissioná-los, trazendo novas plataformas construídas no Brasil, navios construídos no Brasil. Vamos lotar os nossos estaleiros de novo, no Rio de Janeiro, na Bahia, no Nordeste, no Sul, já temos os estaleiros de Rio Grande revigorados. Então nós estamos muito radiantes, como o presidente Lula nos inspira, como bem disse meu colega ministro de Minas e Energia, com quem estamos sim muito concatenados, muito integrados, trabalhando juntos. Estamos trabalhando também, por fim, na transição energética. Estamos transformando nossas refinarias em biorrefinarias. Teremos a primeira, que é uma refinaria de 1937, inaugurada por Getúlio Vargas, lá em Rio Grande, transformada na primeira biorrefinaria do Brasil, produzindo produtos hoje derivados de petróleo, 100% a partir de óleo vegetal. Vamos entrar no mercado do óleo vegetal, seja fabricando biodiesel, seja através do coprocessamento. Já estamos hoje produzindo na refinaria do Paraná, diesel com 5% de conteúdo renovável, ou seja, óleo vegetal colocado nas refinarias. E vamos crescer essas produções, vamos ser grandes fomentadores da agricultura familiar. Agora sim, agora vai o programa do óleo vegetal, junto com os produtores de biodiesel e não competindo contra eles. Vamos também, como eu já disse, construir pelo menos 25 navios, 26 descomissionamentos. Vamos, portanto, ter movimentação suficiente e praticamente equivalente ao pico da produção dos nossos estaleiros nacionais, ainda no seu governo, presidente Lula. E projetos de fertilizantes e petroquímica, ministra Miriam, nós deixamos de fora, mas colocamos nas diretrizes, está lá, e até novembro vamos fazer um anexo aqui a esse PAC com petroquímica e fertilizantes, inclusive, ministra Simone, governador do Mato Grosso do Sul, a nossa usina de Três Lagoas e outras que virão, anúncios importantes. Vamos nos reconectar com nossos vizinhos e parceiros, Bolívia, Venezuela, Argentina, sem absolutamente nenhuma vergonha disso, mas para ajudá-los e para nos ajudar. Projetos econômicos, projetos viáveis.
Vamos continuar, já estamos fazendo isso, valorizando as pessoas e a governança, diretor Spinelli, diretora Clarice, lá na Petrobras, as pessoas da Petrobras, as pessoas que trabalham para a Petrobras e as pessoas que convivem com a Petrobras nas comunidades, nas cidades e no campo. Estamos fazendo agora o chamado para mais 2.000 concursados de um concurso que já foi realizado e estamos com mais 500 vagas em concurso para serem abertas. Portanto, a nossa parceria com o PAC é também geração de emprego, é também um efeito multiplicador das nossas atividades no Norte, no Nordeste, governadora Fátima, governador Helmano, governador Jerônimo, estamos recuperando todos os nossos empreendimentos, vamos voltar e ficar no Rio Grande do Norte, no Ceará, na Bahia, em Sergipe e Alagoas. Portanto, queridos amigos, todos que nos abraçam nesse dia, que abraçam o presidente Lula e a presidente Dilma, essa é uma realização de todos e todas nós. Nós estamos de braços abertos, já disse às várias ministras e ministros do governo, a Petrobras está aberta para as parcerias com a ciência e tecnologia, com as mulheres, com a cultura, com o esporte, com todas as áreas onde a Petrobras já atuava, e o meio ambiente principalmente. Temos essas áreas como prioridade, a educação, a saúde, todas essas áreas são do nosso alcance, responsabilidade social, do nosso alcance, e a Petrobras tem o dever, mais do que voluntarismo, é o dever de uma empresa estatal estar participando desses processos, ser parceiro de cada um, de cada uma de vocês, ministros do nosso governo. Portanto, quero encerrar com o nosso slogan, que não é à toa. Ele é como o presidente Lula que nos inspira, que é o nosso novo slogan, o slogan que vocês já estão vendo. A Petrobras também voltou para as campanhas publicitárias com uma mensagem positiva, uma mensagem brasileira, uma mensagem soberana, uma mensagem de responsabilidade. O Brasil é a nossa energia. Obrigado. A seguir, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Aloísio Mercadante, fará uso da palavra. Bom dia a todos e todas. Queria saudar inicialmente nosso querido companheiro, presidente Lula, melhor presidente da história desse país, e que voltou para mudar o país mais uma vez. Queria saudar a nossa querida presidenta Dilma, guerreira do povo brasileiro. Queria saudar nosso companheiro Geraldo Alckmin. Tenho muito orgulho de trabalhar com você no Ministério de Indústria e Comércio, presidente Alckmin. Queria saudar todos os governadores e governadoras, mas nós só temos 2 governadoras, então vou saudar Fátima Bezerra e Raquel Lira, que está aqui. E dizer uma coisa importante, né? Nós vivemos um período da história que o presidente da República não se reunia com os governadores e não aceitava o pluralismo da democracia. O presidente Lula não é isso. Nós queremos diálogo com todas as autoridades, representantes do povo, pluralidade, porque isso é a nossa diferença. Nós não somos e jamais seremos iguais a eles. Queria saudar esse grande prefeito, cada vez melhor prefeito. Quanto mais perto do Lula, melhor você está, Eduardo Paes. Porque ele sempre fala que eu vim para o Rio, mudei, estou mais alegre, e ele está cada vez melhor. Grande Eduardo Paes. Queria saudar Arthur. Democratizar e poder avançar. Enfim, eu acho que em poucos meses a gente percebe, presidente Lula, um clima de otimismo. Não é só otimismo com o futuro, é otimismo com o dia de hoje.
otimismo aqui e agora. E esse otimismo é resultado de uma palavra: confiança. O presidente Lula tem liderança e experiência, e o povo confia. Mudou o Brasil. Ao invés de negacionismo, ciência, pesquisa, inovação. Ao invés de fake news e mentira, fatos, obras, realizações. Ao invés de ódio, diálogo. Diálogo federativo com governadores e prefeitos. Diálogo empresarial, diálogo com os trabalhadores, diálogo com a sociedade civil organizada. Estamos muito felizes, presidente Lula. O senhor está sendo rigorosamente fiel ao que disse na campanha: desenvolvimento inclusivo, com justiça social, desenvolvimento com estabilidade, previsibilidade, sem tirar coisa do colete, mas com trabalho, reformas, eficiência econômica e desenvolvimento com sustentabilidade. E como disse o Papa Paulo VI, o desenvolvimento é o novo nome da paz. Parabéns, ao trabalho! Com a palavra, o ministro de Estado da Fazenda, Fernando Haddad. Presidente Lula, satisfação estar na sua presença. Presidenta Dilma, presidente Alckmin, dona Lu, presidente Arthur Lira, presidente Bruno Dantas, tem muito presidente aqui hoje, muito bom. Queria cumprimentar também meu amigo Rafael Fonteles, em nome dele, todos os governadores presentes, grande piauiense, cumprimentar o Eduardo Paes, em nome de todos os prefeitos, cumprimentar parlamentares. Quero cumprimentar a Marina Silva, em nome dela, todas as ministras e ministros aqui presentes. E essa saudação à Marina, nesse dia de hoje, tem um significado especial para mim, que vai ficar claro na leitura do meu discurso. Galera dos andares aí superiores, muito bom estar com vocês. Iniciamos o 8º mês do novo governo do presidente Lula, comemorando grandes conquistas para toda a população brasileira. Desde o início do novo governo, o presidente Lula tem empreendido todos os esforços possíveis para garantir que o país volte a ter paz, que as famílias brasileiras voltem a ter emprego, direitos, estabilidade e, principalmente, esperança de dias melhores. Aprovamos leis e medidas importantes para recuperar o Brasil dos desmandos do governo anterior, desde a PEC da transição até a inadiável reforma tributária, passando pelo marco fiscal sustentável, que garante investimentos públicos e estabilidade fiscal, fundamental para alavancar investimentos privados, além de outras medidas econômicas importantes para que o Brasil possa voltar a crescer com equilíbrio e mais justiça social. Esse esforço nacional contou com a decisiva participação da Câmara e do Senado. Eu aproveito para, mais uma vez, agradecer ao presidente, deputado Arthur Lira, senador Rodrigo Pacheco, agradecer ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, todos os entes que remaram juntos e na mesma direção para que esse momento fosse possível. Lembro também da atuação decisiva do Tribunal de Contas da União nessa mesma direção. Comemoramos esses avanços com toda a humildade de quem reconhece os enormes desafios que ainda temos pela frente. Não tem jogo ganho, mas também com a imensa alegria de saber que cada uma dessas conquistas se traduz em vida melhor para cada vez mais brasileiros e brasileiras. O desemprego caiu, os alimentos estão um pouco mais baratos,
o salário mínimo voltou a ser valorizado, assim como a faixa de isenção do imposto de renda, que foi ampliada. A reorganização das finanças com o marco fiscal garante o espaço para o início da queda da taxa de juros. Programas sociais históricos, como Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida, foram retomados, entre outros novos programas importantes que surgiram, como o Desenrola, que já atendeu, presidente, praticamente 4 milhões de brasileiros. Presidente, apenas com a primeira fase do Desenrola, 5 milhões, falei 4, de brasileiros e brasileiras já revisaram suas dívidas e deixaram de ser inadimplentes. Portanto, esse lançamento do novo PAC vem não apenas coroar nossos esforços na direção de unir e reconstruir o Brasil, como diz o slogan de governo do presidente Lula. Vem também inaugurar a nova fase de crescimento e desenvolvimento que a nossa população tanto deseja e da forma responsável e sustentável que o planeta tão urgentemente necessita. O novo PAC vai garantir grandes obras pelo Brasil que serão devidamente apresentadas e coordenadas pela Casa Civil e pelos Ministérios de Infraestrutura e da área social. Além disso, vai permitir o aperfeiçoamento do ambiente regulatório e do licenciamento ambiental, aprimoramento dos mecanismos de concessão e de PPPs, melhora dos processos de compras públicas, refinamento de gestão e do planejamento governamentais, além da expansão do crédito e de incentivos econômicos. Essas medidas vão garantir que o Brasil tenha um novo ciclo de investimentos em desenvolvimento com segurança jurídica e olhar de futuro. Tenham fé que juntos e de forma coordenada, nosso governo entregará os resultados que a sociedade brasileira espera de todos nós. Aproveito para parabenizar o incansável trabalho da equipe do ministro Rui Costa, nossa querida Miriam Belchior, Maurício Muniz e Roberto Garibe. Recebam o meu afetuoso abraço e transmitam os parabéns para toda a equipe. Junto com o nascimento do novo PAC, eu tenho o prazer e a honra de anunciar, em seu nome, presidente, o nascimento de um eixo fundamental, que é o Plano de Transformação Ecológica. Eu penso, presidente, que o Brasil é um dos poucos países do mundo que pode ter uma aliança estratégica fundamental do ministro da Fazenda com a ministra do Meio Ambiente. Em geral, no mundo, essas áreas são vistas como adversárias, como se olhar para o meio ambiente fosse voltar as costas para o desenvolvimento. O Brasil, pelas suas particularidades geopolíticas e geoambientais, pode se dar ao dever de unir desenvolvimento e sustentabilidade. E, portanto, essa unidade que vai se realizar aqui, talvez seja o grande segredo do ciclo de desenvolvimento que se abre a partir de agora. Vivemos no tempo histórico das maiores temperaturas do planeta, dos efeitos terríveis da ação humana junto à natureza e ao meio ambiente, as consequências das alterações climáticas que mudarão o planeta para sempre e transformarão dramaticamente a forma como vivemos. Com o plano de transformação ecológica nasce uma nova maneira de pensar, de governar e de empreender, de viver e de agir ecologicamente, para que o desenvolvimento econômico e social caminhe de mãos dadas com a preservação ambiental. Eu aproveito a oportunidade para agradecer imensamente a dedicação, o apoio e o compromisso da nossa querida ministra Marina Silva com a elaboração desse plano, assim como do nosso vice-presidente da República e ministro Geraldo Alckmin, e da nossa ministra do Planejamento, Simone Tebet. O plano de transformação ecológica é fruto do trabalho e da dedicação de muitos brasileiros e brasileiras comprometidos com essa nova visão de mundo e de país. Em nome deles, eu quero agradecer a todos os ministros, ministras e equipes técnicas que participaram da elaboração desse projeto. Trata-se de um plano, portanto, que vai muito além da importante transição energética e da substituição dos combustíveis fósseis pela energia renovável. Trata-se da criação de uma nova conduta e postura em relação ao meio ambiente, que contará com a proposição de novas leis e regulamentos que abram caminho para novos investimentos e que orientem governos, estados, municípios, empresas, sociedade civil para um novo tipo de interação com a natureza e com a vida de todo o planeta.
O plano de transformação ecológica também agrega mais modernidade, nova força e novos objetivos ao PAC, na medida que amplia e dá novos significados à palavra ecologia. Faz isso através da nova infraestrutura verde, mas também de finanças sustentáveis, economia circular, adensamento tecnológico, bioeconomia, transição energética e adaptação à mudança do clima. São novas siglas com as quais nós vamos ter que conviver. Títulos verdes, títulos sustentáveis, taxonomia, são coisas com as quais a gente ainda não está familiarizado, mas são os eixos do novo desenvolvimento. Significa a criação de novos e maiores investimentos em ciência, tecnologia e inovação no Brasil, integrando instituições públicas de pesquisa com o setor produtivo. Significa a formação de mão de obra qualificada e especializada para possibilitar essa nova relação do setor produtivo com o meio ambiente para impulsionar a criação de empregos inovadores e bem remunerados. Significa a introdução de novas linhas de crédito voltadas para o desenvolvimento sustentável, apoiando e incentivando quem quer gerar emprego de qualidade e, ao mesmo tempo, cuidar do meio ambiente. Significa o surgimento de novos mercados, novos negócios, novas oportunidades de trabalho com melhores salários. Significa que nessa transformação global do modelo econômico, o Brasil não vai mais repetir mais um ciclo igual ao dos últimos 500 anos de nossa história como mero exportador de produtos sem valor agregado, como fizemos desde o tempo do pau-brasil, da cana e da mineração. Produtividade e inovação serão elementos centrais para reduzir nossas emissões de gases geradores do efeito estufa e para criar milhões de empregos de qualidade e bem remunerados. Presidente Lula, o senhor sempre falou que nosso desafio é exportar inteligência. E esse plano de desenvolvimento é central para que nós agreguemos valor na nossa produção. Nós temos que pensar em produzir, não aço, mas o aço verde, produzido a partir de energia limpa. Não o alumínio, mas o alumínio verde, produzido a partir de energia limpa. Nós temos que pensar na nossa floresta a partir dos serviços ambientais. Nós temos que pensar nas finanças globais como uma alavanca de desenvolvimento sustentável. Emissão de títulos vinculada a projetos sustentáveis. O Novo Brasil, presidente, como é do seu desejo, traz ainda mais energia ao combate à fome e à pobreza. Não há incompatibilidade em um projeto de transição e a justiça social. É por meio dele que nós buscaremos mais justiça. Unir o país contra o desmatamento, o aquecimento global e as alterações climáticas é produzir mais emprego de qualidade no nosso país. Esse plano não pode e não será igual ao dos países desenvolvidos. O perfil das emissões de gases aqui é diferente, o que já justifica uma estratégia diferente. Mas tão importante quanto o desafio ambiental é o desafio de superar a pobreza de um país ainda marcado por uma profunda desigualdade social. Eu tenho certeza de que outros países do hemisfério sul atenderão ao chamado, sob sua liderança, de construir um modelo de transformação integrado, levando em consideração as nossas diferenças, são importantes em relação aos países desenvolvidos. Presidente Lula, eu tenho viajado com o senhor ou em seu nome para muitos países e muitos fóruns internacionais, conversado internamente com muitos governadores e prefeitos. Eu estou convencido de que todos os entes da federação se integrarão nesse esforço que mudará o paradigma econômico brasileiro. Entre as principais medidas do plano estão a criação de um mercado regulado de carbono, emissão de títulos soberanos sustentáveis, criação de uma taxonomia sustentável nacional, reformulação do Fundo Clima para financiar atividades que envolvem inovação tecnológica e sustentabilidade. A economia circular, por exemplo, reduz a necessidade de exploração de recursos naturais, de descarte, de resíduos e a emissão de poluentes. Introduz uma nova cultura de concepção de produtos que reviabilizem o reuso, a reutilização e a reciclagem. Melhora a eficiência das empresas e indústrias e, ao mesmo tempo, cria possibilidades de milhares de empregos e fontes de renda. A bioeconomia está presente na produção de vacinas, fármacos, novas variedades digitais, biocombustíveis, cosméticos, entre tantos outros produtos sustentáveis, encontra em nosso país um potencial enorme. Segundo estudos da Associação Brasileira de Bioinovação, a bioeconomia poderá agregar ao país cerca de 53 bilhões de dólares anuais
nos próximos 20 anos e em torno de 217 mil novos postos de trabalho qualificados. A agricultura de baixo carbono, tendência mundial de modernidade no campo e cuidado com o meio ambiente, já é uma realidade no Brasil. Vanguarda nas boas práticas e agora receberá, por meio do Plano Safra e outros instrumentos, um novo impulso com crédito, pesquisa e assistência técnica. É assim que vamos gerar cada vez mais renda no campo, preservando o meio ambiente. E a infraestrutura verde, senhoras e senhores, engloba soluções sustentáveis para reduzir impactos da mudança climática, a exemplo da necessária melhoria da drenagem urbana, com jardins de chuva, pavimentos porosos, proteção de encostas, obras que protegem a vida humana contra fenômenos climáticos extremos, como deslizamentos de terra e alagamentos, que infelizmente tendem a se tornar mais frequentes. E hoje sabemos que os países e regiões mais pobres do mundo são os que mais sofrerão com as mudanças climáticas, se algo não for feito para impedir a destruição do meio ambiente. Em conjunto com o PAC, as medidas do plano de transformação darão resposta a esses dilemas. Vamos acelerar o crescimento do nosso país e ajudar a frear a degradação do nosso planeta. E faremos isso distribuindo renda, produzindo conhecimento e gerando emprego de qualidade. Temos tudo o que precisamos para isso. Parafraseando um carioca da Gema, orgulho da nossa música, da nossa cultura, nosso grande poeta Jorge Benjor, nós moramos num país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza. Com 50 milhões de hectares de terras reflorestáveis, temos o maior potencial de regeneração natural assistida ou espontânea. O Brasil tem tudo para ser líder em sequestro de carbono. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais revela ainda que o território brasileiro recebe mais de 2.200 horas anuais de insolação, o que equivale a 15 trilhões de megawatts. E o Nordeste, presidente Lula, já é líder na produção de energia eólica e fotovoltaica, representando mais de 80% da geração nacional de energia limpa. Além disso, os biocombustíveis, que são uma realidade consolidada no Brasil, podem contribuir também para a descarbonização de novos setores, como a aviação. O plano, portanto, presidente, agrega a esse potencial brasileiro ainda mais força e dinamismo e posiciona o nosso país em local de destaque de liderança tecnológica na transformação inclusiva e sustentável. Um novo modelo de país para um novo mundo. Por fim, presidente, ministras e ministros, governadores, prefeitos, senhoras e senhores, eu sou um homem da academia, da universidade, mas também de muita fé. E, embora não acredite em coincidências do destino, um fato relacionado à ocorrência do lançamento do PAC e do Plano de Transformação Ecológica aqui no Rio de Janeiro toca o meu espírito e o meu coração. Foi aqui na capital fluminense que ocorreu há 31 anos a Eco 92, um marco histórico nas discussões sobre a preservação ambiental e o desenvolvimento sustentável. Encerro minha fala desejando que o Rio de Janeiro traga sorte ao novo PAC e ao Plano de Transformação Ecológica, que nascem juntos e de mãos dadas para garantirmos, hoje, o amanhã de todo o planeta. Parabéns, presidente, parabéns, ministro Rui Costa, parabéns a todos vocês. Obrigado. O ministro de Estado de Minas e Energia, Alexandre da Silveira. Energética, do desenvolvimento e da rentabilidade e da sustentabilidade no longo prazo dessa grande empresa
mundial chamada Petrobras. Portanto, este é o valor estimado. E eu quero dizer que, assim como citei o exemplo de projetos que acontecerão após obras iniciadas do PAC, como os parques eólicos e solares, esses valores podem subir na medida em que hoje projetos que não estão decididos, mas que com a chegada do porto, do aeroporto, da linha de transmissão, com certeza empresários tomarão decisão de materializar esses projetos, de executar esses projetos. Veja aqui, o governador aqui do centro-oeste do país sinalizando positivamente, porque muitas vezes quando você calcula o estudo de viabilidade de um projeto de agronegócio, você pergunta se tem energia, se tem estrada, se tem ferrovia, se tem porto para exportar. Se não tem, você para a elaboração do seu projeto. Se a obra da ferrovia começa, se a obra da linha de transmissão começa, se o porto começa, você segue o seu projeto e tomará, no presente ou no futuro próximo, a decisão de investir e ampliar os seus negócios. Essa é a nossa aposta, essa é a nossa crença, que o Brasil voltará a ter gestão, voltará a ter planejamento. Planejamento e gestão, e eu quero dizer diretamente aos especialistas e editores dos jornais, não significa o Estado substituir o papel da iniciativa privada. Ao contrário, planejamento, gestão, significa o Estado cumprir a sua função de facilitar e de facilitador dos atores econômicos, para que eles possam, com base nesses instrumentos institucionais, alavancar os investimentos. Quero aqui já agradecer a presença, o presidente do tribunal, em seu nome e todos os técnicos do TCU, porque nós vamos, ao deixar de enxergar o TCU como obstáculo, vamos enxergar o TCU como um parceiro para identificar eventuais falhas que precisam ser ajustadas, mas um parceiro também para apontar soluções. Ao chegarmos, presidente, encontramos dezenas de concessões de rodovias, de estradas, de aeroportos, e aqui cito o Galeão no Rio, com problemas gravíssimos de viabilidade e de manutenção desses projetos. O que fizemos? Nos rendemos à constatação de que a crise estava imperada e que o TCU tinha restrições a vários deles? Não. Dialogamos com o TCU e resolvemos fazer uma densa consulta ao TCU, para juntos apontarmos quais caminhos, reabilitarmos esses contratos, viabilizarmos de novo os investimentos. Vou mais uma vez citar o Galeão. E o que fizemos? Elaboramos um documento com uma série de questionamentos e busca de soluções para o tribunal, para que ele nos ajudasse a apontar caminhos e ratificar e dar legalidade a esses caminhos. O julgamento foi feito e apontando, obviamente, as condições para esses acordos, eu diria que 100% das demandas foram consolidadas pelo TCU, e aqui vai nosso agradecimento, não em meu nome, não em nome do presidente, em nome do povo brasileiro, que precisa da ferrovia, que precisa da estrada, que precisa do aeroporto funcionando. Presidente, o meu amigo e ex-governador de Alagoas, esse craque, Renan, ele calcula e nos deu o número de uma estimativa que ao longo do contrato nós estamos botando para dentro e que não está aqui ainda neste número, porque nós vamos esperar a conclusão da negociação e da homologação do TCU, que queremos finalizar até dezembro desse ano. E eu peço a ajuda do TCU para a gente imprimir o ritmo correria. Renan estimou em 80 bilhões de reais o volume de investimentos que podemos recuperar. E dentro do seu período de mandato, a estimativa é que tenhamos a metade disso materializado, 40 bilhões de reais investidos em aeroportos, em ferrovias, hidrovias, pelo país inteiro.
E, com certeza, nós vamos gerar milhares de empregos com essa solução. Outra solução, presidente, que o senhor que concluiu a Ferrovia Norte-Sul, deixará o seu mandato com fé em Deus e com o trabalho nosso e da iniciativa privada. O senhor concluiu o Norte-Sul. Hoje é possível sair de São Luís do Maranhão com um trem de carga e chegar até o Porto de Santos. O senhor concluirá e deixará em fase e em obra a via leste-oeste desse país, além dos outros ramais que estão sendo em construção. O Renan está identificando e renegociando todos os contratos vencidos e os que estão a vencer, para que seja restituído ao povo brasileiro o valor devido por essas renovações. A estimativa, presidente, é que possamos chegar aí um pouco mais de 30 bilhões de reais de recursos que serão investidos na malha ferroviária nacional. E o senhor fará o maior investimento no período de 4 de 5 anos, evidente, contando com a reeleição já. Ao longo desse período, quero aqui agradecer ao TCU, mas quero agradecer também aqui ao Congresso Nacional, em nome do presidente Arthur Lira. Lhe agradecer, Arthur, e aqui no PAC eu me reuni com o presidente Rodrigo Pacheco, apresentando ele as linhas gerais do PAC, me reuni com o Lira apresentando as linhas gerais do PAC, me reuni com todos os líderes do Senado e da Câmara, presidente, e disponibilizei ao Congresso Nacional a possibilidade que, principalmente dos projetos, Lira, que vão ser abertos seleção em setembro, de escolas, de policlínicas, de creches, de unidade de saúde e outros projetos urbanos, que as emendas parlamentares de bancada, de relator, possam ser agregadas, para que façamos mais escolas, mais policlínicas, mais creches. Eu tenho absoluta convicção da parceria do Congresso Nacional. Houve um grande entusiasmo dos líderes na hora que nós apresentamos essa ideia. E eu quero saudar aqui todos os líderes do Congresso, veja aqui, o Jacques Wagner, líder do governo do Congresso, o Randolph aqui, líder também. Em nome deles, o Guimarães aqui, líder na Câmara, e em nome deles cumprimentar todos os deputados, senadores, e dizer que vamos trabalhar juntos para a gente alavancar os investimentos em nosso país. Uma pergunta que a imprensa sempre faz, presidente: quantos empregos serão gerados com esses investimentos do PAC? E nós buscamos em 3 fontes universitárias, resolvemos fazer a consulta aos universitários. E aqui eu quero citar e agradecer essa carioca, Esther, ministra Esther, pedir uma salva de palmas a ela, que nos ajudou nessa articulação. E há uma estimativa, presidente, nós não necessariamente não estamos falando de novos empregos, mas estamos falando de empregos vinculados a essas obras e ações do PAC. 4 milhões de postos de trabalho gerados e articulados com essas obras. Essa é a nossa expectativa, são os cálculos aí dos universitários, e buscamos, para dar segurança a esse cálculo, presidente, buscar pelo menos 2 fontes de cálculo diferentes para ver se eles se confirmavam entre si. E quero aqui, já perto de finalizar, citar que o PAC traz um conjunto de medidas institucionais que buscarão aperfeiçoamento e modernização do ambiente regulatório, seja ele ambiental, e aqui eu quero saudar a ministra Marina, quero saudar, nós buscaremos, presidente Lira, modernizar
regulamentos e, se for necessário, ajustar com a contribuição do TCU, do Congresso Nacional, leis para que torne a PPP mais ágil, mais rápida, mais moderna, a concessão mais rápida, mais moderna, ajustando com o que aprendemos ao longo de anos, para melhorar o marco regulatório e impedir erros cometidos no passado. Então, um marco importante serão as ações de medidas institucionais. Outras de estímulo, a Haddad falará há pouco, eu quero aqui cumprimentar, pedir uma salva de palmas aqui ao nosso ministro, Fernando Haddad. Medidas de estímulo, no ponto de vista econômico, do ponto de vista do financiamento, para que possamos juntos alavancar e dar viabilidade, aqui o Mercadante irá falar. O povo brasileiro sofreu, mas também a indústria da construção civil sofreu nesse último período. Muitas das nossas empresas que faziam grandes obras no exterior foram desmontadas, foram quebradas e muitas delas têm hoje dificuldade. Uma pergunta que a imprensa sempre faz: como viabilizar que empresas nacionais disputem essas obras, façam essas obras? Nós buscaremos, com diálogo, com entendimento, com o TCU, com a Fazenda, com os bancos, com o Congresso, viabilizar formatos de garantias e de condições para reabilitar a indústria nacional, as cadeias produtivas nacionais que foram desmontadas, para que as nossas empresas voltem a ser referência no mercado internacional de construção. Expandir crédito e incentivos econômicos. E aqui, a exemplo, e eu quero mais uma vez citar o ministro Renan e agradecer aos governadores e secretários da Fazenda. Presidente, nós propomos ao Concefaz, que é o Conselho de Secretários da Fazenda, que para reduzir os custos das obras tão importantes para a logística do país, que são as ferrovias, nós zerássemos o ICMS nas obras de ferrovia. E a boa notícia é que esta semana, articulado aqui pelo nosso ministro Renan, o Concefaz aprovou, presidente, o ICMS zero para todas as obras de ferrovia no país. Com isso, nós aumentamos a chance da viabilidade técnica e viabilidade econômica desses projetos de ferrovia, porque não é possível, não é absolutamente possível pensar num país continental como o Brasil, que a sua economia ande apenas por rodas de caminhão. Isso não dá competitividade, isso inibe investimentos. É preciso pensar em rodovias para que nossas empresas sejam mais competitivas, não só para competir com quem vende no mercado nacional, para também tornar nossos produtos de exportação mais viáveis. A transição ecológica e ambiental, que daqui a pouco os ministros irão falar, mas também, mais uma vez citando a ministra Esther, planejamento e gestão de compras públicas, onde nós iremos incentivar que as obras e as compras que serão feitas para todas essas ações do PAC sejam feitas com maior proporção de produção nacional. Para isso também será concebido um conjunto de ações institucionais. Enfim, o que nós queremos do novo PAC? Nós queremos reduzir as desigualdades sociais, reduzir as desigualdades regionais, reduzir custos de produção do setor privado, impulsionar muitos e muitos investimentos privados de todas as cadeias produtivas, apoiar e ajudar a formar as futuras gerações com a educação profissional e com a base sólida de novas escolas bem estruturadas. Vamos juntos reconstruir o Brasil. Bora trabalhar juntos a bem do nosso povo. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.
neste momento, para uso da palavra, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Presidente Lula. Obrigado. Presidente Lula, presidente Dilma, que, aliás, presidente Dilma foi coordenadora do PAC no governo do presidente Lula. Saudar aqui o presidente da Câmara, Arthur Lira, os ministros cumprimentando Rui Costa, os governadores saudando Cláudio Castro, prefeitos, prefeito Eduardo Paes, parlamentares aqui presentes, trabalhadores, empresários, sociedade civil, uma palavra telegráfica. Mas nós vivemos no Brasil um novo momento. Acho que o primeiro passo, presidente Lula, foi a PEC da transição. Antes do senhor assumir o governo, já começou a trabalhar para preparar esse ano de 2023. Recursos para saúde, educação, habitação, todas as áreas. Um segundo passo importante foi o arcabouço fiscal e a reforma tributária. E aqui quero destacar o trabalho do ministro Haddad, da Simone Tebet, da Esther Dweck e de todos os ministros. A reforma tributária é fundamental para a indústria, para a neoindustrialização, porque ela desonera completamente investimento, vai estimular investimento. O Brasil já está entre os 5 maiores países do mundo em receber investimentos. Desonera totalmente exportação. Nós vamos crescer, estamos batendo, presidente Lula, recorde de exportação dos produtos brasileiros. Ela reduz custo Brasil e simplifica. E hoje, um novo passo. Em poucos meses, o lançamento do novo PAC. Investimento público atrai investimento privado. E os países que mais investem são os que o PIB mais cresce e que geram mais emprego e renda. Então, um dia importantíssimo. A neoindustrialização brasileira, presidente Lula, ela passa pela inovação, uma indústria inovadora. E quero destacar aqui, mercadante, TR para a inovação, juros de menos de 2% para pesquisa, desenvolvimento, inovação, digitalização. Ela passa por uma indústria verde, marina, sustentável, com descarbonização, para a gente poder ter um desenvolvimento com sustentabilidade. Ela passa pela exportação, e o presidente Lula tem percorrido o mundo, levando os produtos brasileiros, promovendo o Brasil e buscando acordos internacionais. Ela passa pelo crédito, e aí é importante, de novo, os bancos públicos, o BNDES e uma boa política de crédito. Ela passa pela desburocratização, e está aqui no PAC, o portal único, para a gente simplificar, desburocratizar. Nacionalmente, o Brasil era noticiado mês a mês como aquele que aumentava o desmatamento e o completo desrespeito ao meio ambiente, com milhares de obras paralisadas. Ao todo, quando o presidente Lula assumiu, mais de 14 mil obras paralisadas. Essa semana, presidente, li algumas matérias nos jornais, onde faziam balanço de obras do PAC 2 que estavam paralisadas, fazendo referência ao novo PAC. O que eu não vi nas matérias foi a citação da irresponsabilidade de falta de transferência de recursos para essas obras. O que eu não vi nessas matérias foi dizer que obras em andamento,
Vários governadores e governadoras tiveram que colocar recursos próprios, presidente. É exemplo de obra contratada pelo Estado da Bahia, na época com a presidenta Dilma, de 2 corredores de BRT e de tráfego na Bahia, onde o Estado da Bahia pagou de forma antecipada 500 milhões de reais para concluir integralmente aquela obra, sem nenhum repasse do governo federal. E hoje o governador Jerônimo aqui tramita pelo Ministério das Cidades para receber de volta esse recurso. Por que eu faço questão de dar esse cenário? Para que a gente tenha plena consciência de qual momento nós estamos virando a página agora com essas ações. E a primeira virada de página que nós queremos consolidar, e me dirigir aos governadores, governadoras, prefeitos e prefeitos, por ordem, por determinação do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Ele disse aos ministros e ministras: não perguntem qual é o partido político do prefeito ou da prefeita. Não perguntem qual é a intenção de voto no futuro ou com quem eles votaram no passado. Pergunte qual a necessidade do povo daquele estado ou daquela cidade para vocês definirem o atendimento. E é isso, presidente, que nós estamos fazendo, dialogando com cada governador e governadora. E eu quero aqui consagrar, na retomada do PAC, que a primeira medida que volta com força, por vontade e decisão do Lula, do nosso presidente Lula, é o respeito, absoluto respeito ao Pacto Federativo e a quem foi eleito democraticamente pelas urnas. Segundo pilar desse novo lançamento do PAC, que eu faço questão de registrar, também para dialogar com diversas matérias que têm sido publicadas. O PAC, o novo PAC, se diferencia dos outros, primeiro, por apostar, acreditar e articular o Estado como o ente que vai promover, induzir, estimular e apoiar a parceria público-privada. Esse novo PAC, ele se alicerça, e aí eu me dirijo e saúdo todos os empresários aqui presentes. Todos os projetos, todas as ações que ficarem de pé ou tiverem viabilidade, seja com a concessão pública, seja para um projeto de parceria público-privada, esta é a opção prioritária. Para que os recursos gerais da União sobem para aqueles projetos que não tenham qualquer viabilidade de PPP ou de concessão, mas que são extremamente importantes para a população. Portanto, ao me dirigir aos empresários, quero dizer que se planejem, se organizem, apresentem sugestões às nossas equipes, não só da Casa Civil, mas de cada ministério. Nós superaremos todos os entraves com diálogo, com entendimento, para buscar agilizar e materializar todas essas obras. Quero destacar também, presidente, como o senhor tem repetido várias vezes, e quero pedir à imprensa que definitivamente sepulte essa ideia de que cuidar de gente, ter responsabilidade social é sinônimo de ter irresponsabilidade fiscal. Durante muitos anos, governadores e governadoras que são hoje, alguns deles ministros, presidente, demonstraram que fizeram um volume recorde de investimento nos seus estados. E a totalidade deles demonstrou que esse volume de investimento caminhou lado a lado
com cuidado com as finanças públicas, com a responsabilidade fiscal, porque só ela é capaz de garantir de forma sustentável no longo prazo mais recursos, mais arrecadação e mais investimento. Então, mais um pilar do PAC é que nós vamos ter responsabilidade fiscal, responsabilidade ambiental, mas, acima de tudo, o foco é cuidar do social, é cuidar de gente, cuidando de todas as responsabilidades ao mesmo tempo. Quero colocar aqui outro pilar, e daqui a pouco o ministro Haddad, o ministro das Minas e Energias, o presidente da Petrobras detalharão algumas ações. Um pilar transversal do PAC é o olhar na transição ecológica, um olhar na transição energética, para priorizar investimentos que tenham como objetivo a descarbonização da economia e colocar o Brasil no cenário internacional de destaque como um país com maior cuidado e maior proporção de energia verde. Quero aqui dizer um outro pilar do PAC. O mais importante de uma obra, e é muito importante quando ela se realiza, gera emprego, ativa cadeias produtivas, melhora o desempenho e aumenta a produção industrial do bloco, do cimento, do ferro, de vários insumos. Mas mais importante do que a obra é o que esta obra depois vai propiciar a cada cidadão e cidadã. Principalmente quando estamos falando de saúde, de educação, de redução de custos para o país, com a melhoria da infraestrutura logística e a redução dos custos de produção e aumento da capacidade competitiva do Brasil internacionalmente. E, portanto, um pilar fundamental é a união pelo desenvolvimento do nosso país. E eu quero conclamar todos aqui, a quem torcem pelo Botafogo, pelo Flamengo, pelo Vasco, pelo Bahia, pelo Vitória, quem é católico, quem é evangélico, independente das suas preferências partidárias, acreditem no Brasil, acreditem na união e no diálogo para fazer esse país dar o melhor de si. E nós vamos juntos fazer isso acontecer. Vocês podem acreditar que isso vai acontecer. Presidente, a partir deste ato, estará no portal aberto ao país inteiro todas as obras detalhadas, estado por estado. Todos poderão votar a partir deste momento. Como chegamos a essas obras, presidente? Primeiro, colocando como absoluta prioridade a recuperação, a identificação daquelas obras que, por falta de compromisso com a nação, foram abandonadas, para que não tenhamos um cemitério de obras públicas abandonadas. Todas elas foram inclusas no PAC para que elas sejam concluídas, a creche, para que possibilite a criança ter um futuro, a escola, o posto de saúde, o hospital, o porto, o aeroporto. Todas elas estão incorporadas no PAC. O segundo elemento de composição que nós colocamos foi o diálogo com os governadores. O senhor pediu a cada governador que apresentasse 3 prioridades. Como a ansiedade e o acúmulo vinha de anos dessa ausência de diálogo, tivemos governadores que apresentaram 23, 25, 26 propostas. E nós conseguimos atender a maioria das propostas apresentadas no PAC. E eu quero destacar, e desde já dizer à imprensa, que aquelas que não estavam suficientemente maduras ou que não tinham o projeto concluído, nós incluímos no PAC como projeto ou como estudo, para que após a conclusão do estudo ou do projeto, nós, a depender do diagnóstico, do estudo e do projeto, automaticamente ela seja convertida em indicador de obra e seja autorizado o início de suas obras. Também
incluímos aqui as ações planejadas e sugeridas pelos ministérios, pelos diversos ministérios. E buscamos selecionar, presidente, aquelas obras que tivessem maior impacto econômico. Os economistas gostam de chamar de efeito multiplicador, ou seja, aquelas obras que são capazes de destravar muitos outros investimentos privados. Cito aqui, ao saudar o ministro Alexandre Silveira, os leilões de energia, de linhas de energia no país. Só ao publicar, só ao contratar, o primeiro leilão que acabou de ser feito, imediatamente, dezenas de projetos que estavam licenciados, planejados, mobilizados, tiveram início. Então, nós estamos estimando, só com as linhas de transmissão, presidente, mais de 150 bilhões de obras de parque eólico, parque solar e de projetos do agronegócio vão rodar, vão começar imediatamente a partir, não da disponibilidade na energia propriamente dita, mas a partir da construção do leilão, até porque para materializar esses projetos nós estamos falando um parque, a depender do seu tamanho, 2, 3, 4 anos de execução. Mas o mais importante é que só o leilão das linhas é capaz de destravar muitos investimentos privados que não serão necessariamente monitorados no investimento pelo PAC, mas serão financiados, serão monitorados para facilitação de licenciamento ambiental e para que tenhamos essa parceria público-privado gerando emprego, renda e tocando a economia. Quero reafirmar que o novo PAC, assim como o anterior, mas aqui eu quero sublinhar de forma expressiva, ele é dinâmico. O que significa isso? Significa que o que não está hoje na tela, no portal, como obra incluída, poderá ser incluída a partir de uma PMI, por exemplo, do setor privado sugerindo uma obra estruturante importante, um estudo que seja apresentado e que se mostre consistente, capaz de gerar emprego e melhorar a situação logística do país. Uma obra que um prefeito ou governador ainda não tinha concluído o projeto e que apresente esse projeto. Ou seja, será dinâmico no sentido de recepcionar novos projetos e tal é a confiança do presidente Lula que nós encontraremos meios, seja do financiamento, seja de PPP, de concessões, ou da parceria com estados e municípios ou com a iniciativa privada de viabilizá-los. Quero aqui apresentar, e se tiver disponível, botar na tela os eixos do PAC. Esses são os eixos que contará o PAC. O eixo do transporte eficiente e sustentável. Aí estão as rodovias, as ferrovias, os portos, aeroportos e hidrovias. Cidades sustentáveis e resilientes. Aí está o Minha Casa Minha Vida, financiamento habitacional, e aqui eu quero saudar os bancos públicos, também na figura da Rita. Ela me mandou um relatório ontem, presidente, que dessa primeira fase do Minha Casa Minha Vida, já tivemos 3 vezes a demanda de projetos apresentados para a cota que nós temos disponível. E tal é, e aí eu me dirijo aos empresários da construção civil, do setor imobiliário, a confiança do nosso povo, que eles monitoram o simulador de financiamento na Caixa Econômica. E aí, o dado que me foi dado é que dobrou 109% o crescimento de simulações feitas pela população em busca do financiamento da sua casa. E todos sabem que quem busca planejar, pesquisar a construção da casa é porque está confiante no seu país, está confiante que vai manter o seu emprego para contrair um empréstimo, financiamento e construir a sua casa. O programa
Também, as cidades sustentáveis, teremos a gestão de resíduos sólidos, que apostaremos muito na solução de PPA e de concessão, de contenção de desastres naturais, como em contenção de encostas, esgotamento sanitário. Dentro do programa Água para Todos, abastecimento de água, infraestrutura hídrica, que são grandes adutoras, barragens, e revitalização, e aí tem um corte não só de abastecimento de água, mas um corte ambiental, recuperação e revitalização das bacias hidrográficas, a exemplo da revitalização da bacia do Rio São Francisco, onde nós vamos revitalizar, não só do ponto de vista ambiental, mas do ponto de vista de viabilizar sua navegabilidade ao longo do rio. Educação e ciência, aqui eu cumprimento o ministro Camilo. Fortalecer a educação básica, educação profissional, educação superior. Saúde, e aqui ao saudar o ministro Anísio, eu quero dizer de público, o presidente Lula está comprometido. O presidente Lula está comprometido e cobra a mim e cobra a ministra Anísio que façamos um grande projeto de atendimento das chamadas especialidades. Ou seja, as pessoas vão no posto de saúde e, tanto nos governos de Lula como de Dilma, houve um investimento massivo para ampliar a rede de atenção básica. Mas, depois da atenção básica, as pessoas têm o seu pedido de encaminhar para ter uma tomografia, uma ressonância magnética, um exame do coração, e esse é o grande gargalo hoje do SUS. E o presidente determinou um olhar especial, e nós faremos, e aí estará disponível, governadores e prefeitos, a partir de setembro, uma grande seleção pública para a construção de policlínicas nos estados e nas regiões, para que o povo tenha o direito, depois da atenção básica, continuar o diagnóstico da sua doença, do seu problema de saúde. Infraestrutura social inclusiva, com projetos de educação, cultura, esporte e segurança pública. Transição e segurança energética, e aqui o ministro Alexandre falará daqui a pouco. Inclusão digital e conectividade. A meta é garantir que até dezembro de 2026, 100% das escolas do país estejam com banda larga funcionando para todos os alunos. E junto com as escolas, as unidades de saúde de atenção básica espalhadas pelo país inteiro, em locais remotos, em zonas distantes, para que tenhamos, inclusive, a telemedicina, levando até essas localidades, especialidades, o atendimento que ele não teria. Quero, acho que tem um próximo slide, falar do investimento. E essa é a pergunta, com certeza, que a empresa mais faz. Qual o volume total de investimento que vocês estão prevendo no PAC? Aí está. 1,7 trilhão de reais é a nossa previsão de investimento no PAC. Privado, 612 bilhões. Orçamento Geral da União, 371 bilhões. Financiamento, 362 milhões. E estatais, 343 bilhões, tendo como carro-chefe os projetos da Petrobras, daqui a pouco o Jean Paul irá apresentar, onde a Petrobras, garantindo o seu papel e a sua função de empresa SA, que tem que responder aos seus acionistas, mas também cumprindo o seu papel estratégico da segurança. As margens plácidas de um povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor desta igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade,
desafia o pobre preto à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de sonho tenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impávido colosso, e o teu futuro espelha esta grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. E os filhos deste sol, és mães, gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar, à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que ostentas estrelado, e digo verde louro dessa fórmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues da justiça, clava forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil, és tu, Brasil, ó pátria amada. Dos filhos desse sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Com a palavra, o prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Bom dia a todos e todas. Queria cumprimentar, queria saudar o nosso querido presidente Lula. Queria cumprimentar o nosso querido presidente Lula, saudando, Me escutam? Não. É a mesa. Não tem outro microfone, não? Uma salva de palmas, tu que resolve tudo, até som. Bom dia a todos e todas. Queria saudar aqui nosso querido presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Cumprimentar o senhor vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, sua senhora, Lu Alckmin. Saudar, vindo desde Xangai para o Rio de Janeiro, nossa presidente Dilma. Uma honra e uma alegria tê-la conosco.
Tudo bem? Cumprimentar a todos os ministros de Estado aqui presentes, na figura do ministro Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil. Saudar aqui todos os governadores, na figura do nosso governador Caiado e do meu governador Cláudio Castro, aqui do Rio. Saudar a todos na figura, a todos os parlamentares presentes, na figura do presidente da Câmara, Arthur Lira. Cumprimentar todos os prefeitos aqui presentes, na figura do meu querido amigo prefeito da linda cidade de Recife, todos, senhoras, senhores, empresários, aqueles que vêm aqui. Cabe a mim, num dia como hoje, fazer e dar as boas-vindas à cidade maravilhosa, esse lugar incrível que é o Rio de Janeiro. Ontem eu tive a oportunidade de passar o dia com o presidente Lula aqui, com vários ministros, com o governador, anunciando uma série de boas novidades para a nossa cidade e para o nosso estado. Presidente, tem um simbolismo muito especial para todos nós aqui do Rio, que Vossa Excelência tenha escolhido o Rio de Janeiro, essa casa, o Teatro Municipal, para lançar o novo PAC. Talvez o Rio, e acho que todos tendem a concordar aqui comigo, tenha sido o lugar onde esses tempos sombrios do Brasil recente mais se manifestaram, mais crise gerou, mais sofrimento gerou, mais problemas trouxe. Quando a gente olha para o lançamento do PAC, mais uma vez, e está aqui falando um prefeito que teve a oportunidade de conviver com o PAC no passado, nós estamos lançando e jogando uma mensagem de esperança e de que o Brasil vai voltar e já saiu dos tempos sombrios. Sejam bem-vindos, viva o PAC, viva o Rio de Janeiro, viva o Brasil. Neste momento será exibido o vídeo de lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. O Programa de Aceleração do Crescimento voltou. Voltou melhor e de cara nova. O novo PAC, o maior programa de investimentos do Brasil, vai gerar emprego e renda, reduzir desigualdades sociais e regionais e envolver todo o país em um esforço comum para acelerar o crescimento econômico e a inclusão social. O novo PAC tem compromisso com a transição ecológica e com a neoindustrialização. Tem compromisso também com o crescimento do país e a geração de emprego, que estão mais verdes e sustentáveis. Para fazer tudo isso, o novo PAC vai investir 1,7 trilhão em todos os estados do Brasil. Um trabalho grandioso feito com a União e a parceria com o setor privado, estados, municípios e movimentos sociais. O novo PAC adota medidas inovadoras para diminuir custos, disponibilizar crédito, destravar investimentos, fazendo o Brasil crescer e gerar novos empregos. Novos mecanismos de concessão, parcerias público-privadas, compras públicas, gestão e planejamento estão aprimorados. E o Brasil entra de vez na rota da transição ecológica e do incentivo à economia de baixo carbono. O novo PAC incluiu novos eixos de atuação, como a inclusão digital e a conectividade, para levar a internet de alta qualidade a todas as escolas públicas e unidades de saúde. Além de expandir o 5G, vai levar a rede 4G para rodovias e regiões remotas. A saúde, a educação, ciência e tecnologia também são destaque. No eixo saúde, serão construídas novas unidades de saúde, policlínicas, maternidades, para melhorar o acesso a tratamento especializado. O novo PAC investe também no complexo industrial de saúde, fortalecendo a oferta de vacinas e hemoderivados. É o SUS fortalecido. No eixo Educação, Ciência e Tecnologia, a prioridade é a construção de creches, escolas de tempo integral e modernização e expansão de institutos e universidades federais, impulsionando a educação em tempo integral, a alfabetização na idade certa e a produção científica do Brasil. As ações de educação se somam às do eixo Infraestrutura Social e Inclusiva, que garantirá o acesso da população à cultura, esporte e lazer, apostando no convívio social e no aumento da segurança. Para
para que nossas cidades se adaptem às mudanças climáticas e ofereçam melhor qualidade de vida para a população, o eixo Cidades Sustentáveis e Resilientes vai construir novas moradias do Minha Casa Minha Vida e financiar a aquisição de imóveis. O novo PAC vai investir também na modernização da mobilidade urbana de forma sustentável, urbanização de favelas, esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos e prevenção de desastres. O eixo Água para Todos garantirá água de qualidade e em quantidade para a população, chegando até as áreas mais remotas do país. Os investimentos em recursos hídricos vão fortalecer as comunidades frente aos desafios hídricos e climáticos. Os investimentos no eixo Inovação para a Indústria da Defesa permitirão equipar o país com tecnologias de ponta e aumento na capacidade de defesa nacional. No eixo Transporte Eficiente e Sustentável, o investimento em rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e hidrovias em todos os estados do Brasil vão reduzir os custos da produção nacional para o mercado interno e aumentar a competitividade do Brasil no exterior. E para atender ao desafio da transição e segurança energética, 80% do acréscimo da capacidade de energia elétrica virá de fontes renováveis. Por meio do programa Luz para Todos, o novo PAC vai universalizar o atendimento no Nordeste e antecipar a universalização de comunidades na Amazônia Legal. Os investimentos no pré-sal vão expandir a capacidade de produção de derivados e de combustíveis de baixo carbono no Brasil. O eixo Transição e Segurança Energética garante diversidade da matriz energética, soberania, a segurança e eficiência energética para o país crescer de forma acelerada, gerando emprego, renda e inclusão social. O novo PAC voltou para melhorar a vida no Brasil de hoje e para as próximas gerações. Vamos juntos, a partir de agora, arregaçar as mangas e construir o novo PAC. Vamos juntos construir esse novo país mais justo, mais próspero e inclusivo. Bora trabalhar junto. Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Neste momento, o ministro de Estado-chefe da Casa Civil, Rui Costa, fará uso da palavra. Bom dia, gente. Bom dia. Quero iniciar agradecendo a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estar aqui nessa manhã. Quero agradecer ao presidente Lula a confiança e estamos transformando, presidente, essa confiança em muito trabalho. Trabalho junto com a nossa equipe. Eu quero aqui, ao iniciar, agradecer e me permitam pedir uma salva de palmas em nome de todos os técnicos da Casa Civil, dos ministérios, a nossa ministra Miriam Belchior, presidente. Lá na Bahia o povo me chamava de Rui Correria, porque eu trabalhava muito, mas eu encontrei alguém para disputar comigo nas 24 horas de trabalho por dia, que é essa Miriam Belchior, é uma gigante. Meus parabéns. E minha homenagem, quero saudar a todos os ministros, ministras, pela parceria. Esse trabalho não é um trabalho da Casa Civil. A Casa Civil apenas é articuladora. Esse é um trabalho de todos os ministros e ministras que vão se dedicar e já estão se dedicando desde o dia 1º. E eu quero saudar a todos em nome do vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, em nome de todos os ministros e ministras. Quero saudar e agradecer o diálogo, a parceria de todos os governadores e governadoras. Ao longo desses meses, presidente, tivemos diversas reuniões com os governadores. Posso dizer que quase 4 reuniões com cada um dos governadores.
para chegar à definição e ao refinamento dessas propostas. Eu quero agradecer e pedir que continuemos de forma intensa com esse diálogo, com esse entendimento, a todos os governadores e governadoras, saudando aqui, em nome de todos, o Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Quero saudar a todos os prefeitos, prefeitas, agradecer a recepção e dizer que vamos intensificar a partir de setembro o diálogo com os municípios. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, muito obrigado pelo carinho, pela recepção e parabéns pelo dia de ontem, um dia festivo e de muitos anúncios do presidente Lula para o Rio de Janeiro, mais de 3 bilhões de reais e várias ações foram anunciadas ontem. Quero saudar todos os dirigentes, membros dos bancos públicos e dizer que vamos trabalhar de forma intensa com todos eles. Em nome deles, quero saudar aqui a Luísa Mercadante, do BNDES, e saudar todos os movimentos sociais, que juntos, cumprimentar todos os movimentos sociais pela moradia, que juntos vamos construir e reduzir a turma da FUP aí, muito trabalho, um abraço a todos vocês. Para falar do PAC, nós temos que olhar o cenário, e aqui eu quero abraçar de forma carinhosa a nossa ex-presidente da República, Dilma Rousseff, para falar do novo PAC, é fundamental olharmos de forma panorâmica o cenário pós-golpe de 2016 com a retirada de Dilma. Nos últimos anos vivenciamos estagnação econômica, recessão, aumento do desemprego, aumento da inflação, aumento da taxa de juros, redução, eu diria, da credibilidade de forma drástica do Brasil no cenário internacional. Vivenciamos, presidente Lula, eu que fui governador 8 anos, junto com Camilo, com Paulo Câmara, com tantos outros governadores, vivenciamos nos últimos anos uma quebra do pacto federativo, uma absoluta perseguição aos estados brasileiros e aos municípios. Quero aqui saudar o ministro Bruno Dantas, do TCU, lhe agradecer a presença. Onde, presidente, mesmo contratos assinados com bancos públicos, os governadores só conseguiram assinados, não é para assinar, a liberação de recursos com ação judicial no STF para cumprir a determinação. Leitos de UTI, eram cortados o financiamento de UTI funcionando mesmo em período de pandemia. E mais uma vez os governadores tiveram que recorrer ao STF para manter leitos com pessoas internadas e que o SUS fizesse o seu pagamento. Portanto, é nesse cenário, um cenário de destruição do meio ambiente, onde